Saudações. Nesse vídeo eu vou buscar explicar como os Estados Unidos serão destruídos pela dívida. Vamos começar com uma palavra do professor Michael Woodson, que nos lembrou que toda economia precisa de crédito para financiar a habitação, no caso dos Estados Unidos, educação, no caso do Brasil, compra de automóveis e grandes bens de consumo durável em geral. Problema é que o volume da dívida em todas as economias cresce exponencialmente por juros compostos, correto? Significa o quê? Que a dívida cresce muito mais do que o valor daquilo que se comprou com o dinheiro que ela entregou para as pessoas que se endividaram. Experimente isso com carro. Você compra um carro que vale 50 mil. Depois de 2 anos, seu carro vale 40 mil. Mas sua dívida está em 60 mil. Então esse é o grande problema. A dívida vai assumindo uma parte cada vez maior da economia. Perfeito? Então a expansão financeira da dívida e da poupança do lado dos credores do balanço econômico é extrativa. Quer dizer que ela tira a riqueza da economia, deflaciona a circulação da produção e os gastos do consumo na economia industrial. Quer dizer, cada vez mais as pessoas gastam dinheiro com dívida, não com aquilo que faz girar a economia, que é o consumo de bens industriais e agrícolas. David Ricardo, que é um economista clássico, ignorou o crescimento exponencial da dívida remunerada. Coube a Karl Marx elaborar, nos volumes 2 e 3 do Capital, que o sistema financeiro de crédito e dívida é externo ao capitalismo industrial, ou seja, ou cresce o capitalismo financeiro, que enriquece banqueiro e financista, ou cresce o capitalismo industrial, que faz a economia crescer. Ele cresce por leis puramente matemáticas, e essas são independentes da capacidade da economia, de produzir e pagar as dívidas. Ou seja, as dívidas vão crescer mais do que a economia. À medida que cresce a sobrecarga da dívida, ela desvia a renda da economia industrial. Os credores que recebem esse crescimento exponencial reciclam suas receitas de juro em ainda mais empréstimo, ou seja, os bancos, a finança, fica cada vez mais rico quanto mais a sociedade se endivida. E desviam para si uma parte cada vez maior da renda, certo? Em função, em desfavor dos trabalhadores, dos industriais e dos comerciantes, certo? Então, isso faz dobrar o crescimento real? Não, isso faz dobrar o ônus financeiro, deixando menos renda para ser gastos em bens e serviços. Então, quando você fala, tal país cresceu não sei quantos por cento, você tem que ver como foi esse crescimento. Se cresceu no setor da economia terciário, na verdade ele não cresceu. O que cresceu foi a dívida, certo? A maior parte do setor de serviços, financeiro e bancário, não faz crescer a economia real. Pelo contrário, esse setor da economia canibaliza a economia real. Tranquilo? Tenha isso em mente, por gentileza. Agora nós vamos pegar as palavras de David Goleman, um artigo brilhante que ele publicou chamado Fatal Dependence no American Mind, e vamos mostrar como os Estados Unidos estão sendo destruídos, consumidos por eles mesmos. Perfeito? Bom, de um modo geral, desde 2008, com taxas efetivas negativas, ou seja, o Banco Central americano cobra taxa de juro menor do que a inflação. Os Estados Unidos tomaram emprestado 18 trilhões de dólares de estrangeiros, que agora podem não renovar pelo menos parte desses empréstimos, ou seja, os Estados Unidos teriam que pagar. Os estrangeiros mantêm ainda cerca de 16 trilhões de dólares em depósitos bancários no exterior, para financiar transações internacionais. E enquanto luta com condições altamente adversas da economia dos Estados Unidos, simultaneamente o Federal Reserve, que é o Banco Central deles, também deve ser percebido como se desfazendo de um balanço de 9 trilhões, que ele tem dívida. O mercado de ações dos Estados Unidos é agora negociado a quase 30 vezes os ganhos com estrangeiros. E esses têm uma enorme exposição. E também no mercado imobiliário. Significa o quê? O que é uma exposição de 30 vezes? Quer dizer que aquilo que se negocia na Bolsa de Valores dos Estados Unidos tem um valor 30 vezes superior ao que efetivamente vale as empresas, certo? Ok. A crescente dependência da América de estrangeiros para emprestar dinheiro vai afundar o dólar. Os Estados Unidos tomaram emprestado 18 trilhões de dólares de estrangeiros desde a grande crise financeira de 2008.
uma quantia impressionante que é quase igual ao PIB do país. A noção de que o domínio do dólar nas finanças mundiais pode chegar ao fim era uma visão apenas marginal 5 anos atrás, quando a posição líquida de investimentos estrangeiros nos Estados Unidos era de apenas 8 trilhões negativos. Gente, esse investimento estrangeiro, se ele não for feito no setor industrial, se ele não for feito pelo menos no setor agrícola, ele significa endividamento. Perfeito? Essa que é a questão. Então vamos voltar. O mercado de ações nos Estados Unidos é negociado a quase 30 vezes o lucro das empresas, um múltiplo que não é visto desde o ano 2000, antes de uma longa e dolorosa correção. A alta valorização do mercado de ações nos Estados Unidos é impulsionado pelo mais longo período de taxa de juros reais negativa da história dos Estados Unidos. Como assim? Ora, se o Fed paga taxa de juros negativa abaixo da inflação, as pessoas que têm dinheiro não investem na compra de título. Quem investe na compra de títulos são os estrangeiros, porque eles são remunerados em dólar. E mesmo que esse rendimento em dólar seja pouco, como o preço do dólar aumenta, para o estrangeiro compensa comprar. Então os estrangeiros acabam comprando a economia dos Estados Unidos. Enquanto internamente as pessoas investem na bolsa. Só que na bolsa você investe para receber dividendo. Só que a taxa de exposição agora está 30 vezes o lucro. Ou seja, a pessoa necessitaria 30 anos para conseguir, em média, ganhar aquilo que ela investiu na bolsa de valores. Certo? E o valor das ações está subindo e subindo e subindo. Só que isso não tem sustentação. Correto? Nesse sentido, se o status de reserva do dólar for comprometido, os Estados Unidos não poderão tomar mais empréstimos a taxas reais negativas. E os rendimentos crescentes dos títulos pressionarão o mercado de ações, deprimindo o seu valor e reduzindo o valor das pensões e aposentadorias. Aí vamos dar um break. O que significa? Que nos Estados Unidos o valor das pensões e aposentadorias não é fixo, depende do rendimento do mercado acionário. Ora, se as ações começarem a cair, o que as pessoas ganham, sejam de investimento, seja de aposentadoria, também vai diminuir. E outra, quando esse artigo foi escrito, no fim de abril, a taxa de juros é negativa. Não está mais, ela já está positiva. Porque os Estados Unidos estão diante de uma inflação de 12% a 14%. Então, o que eles sabem fazer? Investir na economia para produzir mais e aumentar a oferta? Não. Eles fazem é diminuir a demanda, aumentando a taxa de juros para que as pessoas tiram dinheiro da economia do que gastam e coloquem na bolsa de valores. Isso é burro, isso é profundamente burro. Correto? E, entanto, é o que os Estados Unidos estão fazendo. O dólar hoje enfrenta muitos dos mesmos desafios que a libra esterlina enfrentava no início do século XX. Presta atenção. Uma pequena parcela do volume do comércio global em relação ao domínio da moeda nos pagamentos internacionais. Uma posição de ativos estrangeiros líquidos em deterioração. É por isso que a Rússia e a China estão fazendo comércio, incentivando cada vez mais países a fazer comércio sem usar o dólar. Perfeito? Porque eles querem quebrar a economia dos Estados Unidos. E mesmo assim, se você compara o volume de negócios feito em dólar com a quantidade de produtos que a economia do dólar, os Estados Unidos produz, quer dizer, o volume é muito maior do que a produção dos Estados Unidos. Exatamente como a Inglaterra no começo do século XX. Correto? Nesse sentido, a apreensão, que na verdade é um roubo, por parte de Washington das reservas cambiais russas é arriscada, dada a enorme e crescente dependência dos Estados Unidos de empréstimos estrangeiros. Paradoxalmente, a força dos Estados Unidos está em sua fraqueza. O fim repetindo o papel da liderança do dólar nas finanças teria consequências devastadoras para a economia dos Estados Unidos, mas também para a economia de seus parceiros comerciais. Vamos nos lembrar que o total da dívida do mundo é de 300 trilhões de dólares. 150 trilhões apenas dos Estados Unidos. Perfeito? No caso dos Estados Unidos, além dos 18 trilhões de investimento estrangeiro líquido nos Estados Unidos, os estrangeiros também mantêm 16 trilhões de dólares em depósitos bancários no exterior para financiar transações. São 34 trilhões de dólares estrangeiros contra um PIB de cerca de 23 trilhões. Quer dizer, só a dívida externa é muito superior à riqueza produzida no país. Além disso, os estrangeiros têm uma enorme exposição ao mercado de ações imobiliárias nos Estados Unidos. Quer dizer, o mercado de ações, nós vimos que está totalmente disruptivo, mas tem também o mercado imobiliário.
casa nos Estados Unidos, e esse fenômeno está sendo cada vez mais comum no Brasil, não é mais um local para as pessoas morarem. Não tem nada a ver com moradia, com construção civil, é investimento. Ou seja, se é investimento, ele está sujeito a manipulações. E o valor dos imóveis cresce cada vez mais, não em função da necessidade das pessoas morarem, mas em função do lucro a ser feito. Só que muito e cada vez mais desse investimento no mercado imobiliário é feito por estrangeiros. Isso se traduz não apenas nos estrangeiros comprando propriedade americana, em uma quantidade cada vez maior, como colocando os Estados Unidos ainda mais dependentes de empréstimos internacionais. Certo? Dinheiro vindo de fora. Não é possível sustentar uma economia nessas bases. Os Estados Unidos vão quebrar. Correto? Não é uma possibilidade, não é uma torcida. Os Estados Unidos vão quebrar. Ninguém, país nenhum do mundo, em nenhuma circunstância da história humana, sustenta uma economia nessas condições. Perfeito? Por isso eles querem a guerra. No próximo vídeo eu vou explicar a relação entre as duas coisas. Muito obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até mais.